O homem que venceu o impossível. A história real de Lecão. Meu nome é Alex de Souza Luiz, mas talvez você me conheça por outro nome, Lecão. Hoje eu sou fisiculturista, atleta, inspiração para muita gente. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, meu começo foi bem diferente da maioria. Eu nasci no interior da Bahia, numa família simples, cheia de amor, mas com poucos recursos. No dia do meu nascimento, alguma coisa deu errado. Faltou oxigênio, e isso afetou diretamente meu cérebro. Resultado? Eu fui diagnosticado com paralisia cerebral quando tinha apenas 2 aninhos. Fiquei 14 dias internado na UTI, e os médicos disseram que eu teria limitações pelo resto da vida. Alguns até duvidaram que eu fosse andar um dia. Minha mãe, coitada, ouviu calada quando disseram que eu talvez nunca pudesse segurar o próprio pescoço. Mas ela não aceitou isso. Ela lutou. E eu, também. Aos poucos, com muita dificuldade, eu fui aprendendo a me levantar. Mas eu só fui andar mesmo, com ajuda, lá pelos 8 anos de idade. E sozinho, só aos 10. Cada passo era um desafio. Cada dia, uma vitória. Muita gente me olhava torto. Tinham pena. Outros riam. Mas por dentro, eu sabia que minha história estava só começando. Eu cresci num sítio, lá no interior da Bahia. A vida era simples. A gente não tinha luxo, nem acesso a muita coisa. Para falar a verdade, nem médico tinha por perto. Minha infância foi marcada por silêncio. Não aquele silêncio bom de paz, mas o silêncio de quem vê o filho com dificuldades e não sabe para onde correr. Eu andava diferente, caía com frequência. Minha mão tremia, e minha fala era presa. Na escola, as outras crianças não entendiam. Algumas riam. Outras me chamavam de nomes que doíam mais que qualquer tombo. Olha o torto. Parece que tá bêbado. Esse aí nunca vai ser normal. Eu ouvia tudo calado. Por dentro, era como se o mundo dissesse que eu era menos capaz, menos digno, menos menino. Mas minha mãe nunca deixou essa ideia morar na nossa casa. Ela dizia: "Você é completo, meu filho. Deus só te fez diferente. E diferente não é defeito." A gente batalhava muito. Tinha dias que só tinha cuscuz com café. Mas tinha também fé e vontade de lutar. Quando eu fiz uns 7 ou 8 anos, uma tia que morava em São Paulo decidiu nos ajudar. Ela levou a gente para lá, temporariamente, para que eu pudesse receber um acompanhamento médico melhor. Foi a primeira vez que um especialista me explicou o que era paralisia cerebral. Ele falou com cuidado, mas direto. Disse que eu teria limitações pro resto da vida. Que eu nunca seria como os outros meninos. Que o melhor seria aceitar isso desde cedo. Mas ali, naquele consultório frio, eu decidi, dentro de mim, eu posso não ser como os outros, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Depois desse período em São Paulo, a gente voltou para a Bahia. Eu já não era mais o mesmo. Tinha ganhado algo invisível, mas poderoso. Consciência do meu corpo, e uma vontade absurda de desafiar o destino. Mesmo andando com dificuldade, mesmo falando enrolado. Eu queria aprender a fazer tudo o que os outros faziam. Subir morro. Correr na rua. Pular corda. Mesmo que levasse o triplo do tempo. Cada conquista, por menor que fosse, era um soco no preconceito. E dentro de mim, uma chama começava a acender. Eu nunca fui de ficar parado. Mesmo com as dificuldades, eu sempre fui curioso com o movimento do corpo. Ficava olhando os outros meninos jogando bola, pulando, se mexendo com facilidade. E pensava, será que um dia eu consigo também? Lá pelos 12 anos, um amigo me chamou para assistir uma aula de capoeira. Fui sem pretensão. Sentei num cantinho e fiquei vendo os outros girando,
batendo palma, jogando no ritmo do berimbau. Aquilo me encantou. Não porque eu achava que ia dar conta, mas porque, pela primeira vez, eu vi um lugar onde o corpo se expressava sem cobrança. Na semana seguinte, eu apareci de novo. Na outra, também. Até que o professor virou para mim e disse: "Você não quer tentar, não?" Naquele dia, eu entrei na roda. Todo desajeitado, sem equilíbrio, mas com o coração cheio de coragem. E foi assim que a capoeira ficou na minha vida por 5 anos. Ela me ensinou muita coisa. A girar, a ter ritmo, a ter consciência corporal. Ali eu percebi que eu podia. Talvez não como os outros, mas do meu jeito. Depois da capoeira, tentei a natação. No começo era difícil, meu corpo rígido, os braços não obedeciam. Mas aos poucos, o corpo foi soltando. E o medo da água deu lugar à liberdade. Ali, dentro da piscina, eu me sentia leve. Sem peso, sem olhar torto, sem comparação. Só eu e o movimento. Mas o grande divisor de águas veio mesmo aos 19 anos. Meu irmão, meu maior parceiro, começou a treinar musculação. E um dia ele disse: "Bora comigo, Lecon? Vamos tentar." Eu fiquei com medo. Academia era lugar de gente forte, de gente sem limitação. Eu me sentia um estranho. Mas fui. E no primeiro dia, quase tudo deu errado. Eu tremia nos aparelhos. Não conseguia terminar os exercícios. A perna travava. O braço falhava. E todo mundo olhava. Alguns com pena. Outros com deboche. Mas naquele dia, quando saí da academia suando, cansado, com um corpo doendo, eu senti uma coisa nova dentro de mim. Eu me senti vivo. No começo, a academia parecia um mundo proibido para mim. Tudo ali era difícil. As máquinas pareciam feitas para quem já nasceu forte. E eu mal conseguia ficar firme numa cadeira sem o corpo pender pro lado. O primeiro aparelho que tentei usar foi o leg press. O pé tremia. A mão suava. A cabeça dizia: "Você não pertence a esse lugar." Mas meu coração dizia outra coisa. No fundo, eu sabia que era ali que eu ia virar gente grande. Então eu voltei no segundo dia. E no terceiro. E no 10º. E a cada treino. Mesmo tremendo, mesmo falhando, eu estava vencendo uma batalha invisível. Comecei pesando uns 60 quilos. Era magro, desengonçado, com o tronco torto e o olhar sempre atento aos outros. Mas sabe o que eu aprendi com o tempo? Que força não se mede com espelho. Força se mede com perseverança. E eu tinha de sobra. Com 6 meses de treino, o resultado não estava só no corpo. Estava no andar. Na fala. Na postura. Na forma de olhar o mundo. Eu já não tropeçava tanto. Já conseguia subir um degrau sem me apoiar. Até minha respiração melhorou. Mais do que músculo, eu ganhei algo que ninguém nunca mais ia poder tirar de mim. Dignidade. A musculação me devolveu o controle do corpo. E com isso, devolveu também o controle da minha própria história. Mas não foi fácil. Teve gente que me disse na cara: "Esse lugar não é para você. Você vai se machucar. Tá perdendo tempo, irmão." Mas eu respondia sem levantar a voz: "Não tô aqui para competir com ninguém. Tô aqui para me superar." E foi exatamente isso que eu fiz. Dia após dia. Repetição por repetição. Eu não queria ser o maior. Eu queria ser melhor do que ontem. Depois de 2 anos treinando pesado, eu comecei a pensar diferente. Eu já não queria só evoluir. Eu queria competir. Pensei muito antes de tomar essa decisão. Porque eu sabia que no palco não ia ter categoria adaptada. Eu estaria lado a lado com atletas sem deficiência.
Gente com equilíbrio perfeito. Gente com simetria corporal. Gente sem tremor no braço nem limitação no quadril. Mas sabe, eu nunca pedi facilidades. Em janeiro de 2021, eu mudei tudo. Comecei uma dieta rigorosa. Foquei em hipertrofia limpa. Organizei minha rotina como atleta de elite. Treinava 6 vezes por semana. Dormia cedo. Pesava a comida. Tomava os suplementos certinhos. Fazia pose no espelho, mesmo quando a dor falava mais alto. A preparação não foi só física. Foi mental. Cada dia de treino era um recado para mim mesmo. Você pode. Você é capaz. Você nasceu para estar ali. E chegou o grande dia. Novembro de 2021. Subi pela primeira vez num palco de competição de fisiculturismo. Era categoria até 70 quilos. Não tinha divisão especial. Ali, todo mundo era avaliado igual. E eu? Eu entrei com a alma em chamas. Quando tirei a camiseta e fiz minha primeira pose, o silêncio tomou conta. Não era pena. Era respeito. Eu tremia, sim. Mas eu tava lá. De pé. De frente. Com o corpo que muitos disseram que nunca ia se formar. Naquela competição, eu fiquei em 8º lugar. Para muitos, era só um número. Mas para mim, foi um troféu invisível. Porque ali, naquele palco, eu provei que o impossível não é um fato. É só uma opinião. Depois disso, vieram outras competições. Algumas específicas para atletas PCD. Outras mistas. Ganhei confiança. Ganhei massa. Ganhei aplausos. Mas, acima de tudo, ganhei uma certeza. O palco é meu lugar. E eu ainda vou chegar no Mr. Olímpia. Não importa se vai levar tempo. Porque a pressa nunca foi minha aliada. Mas a fé, essa sim, nunca me faltou. Depois que eu subi naquele palco pela primeira vez, alguma coisa mudou. Não só em mim, mas no mundo ao meu redor. As pessoas começaram a me olhar com outros olhos. Não era mais o olhar de pena. Era o olhar de respeito. Foi aí que nasceu o @LecalBodybuilder. Em setembro de 2020, criei o perfil. No começo, era pequeno. Eu postava meus treinos. Minhas dificuldades. Minhas poses. Minhas quedas também. E, devagarinho, as pessoas começaram a chegar. Gente do Brasil inteiro. Gente que nunca pisou numa academia, mas que se sentia fortalecida só de me ver tentando. Em janeiro de 2021, o projeto ficou sério. Comecei a postar vídeos com propósito. Mostrar que, mesmo com paralisia cerebral, eu podia levantar peso, fazer dieta, subir no palco e motivar os outros. Meus vídeos começaram a viralizar. Um deles foi quando eu disse: disseram que eu não ia conseguir fazer essa pose de tríceps. Então tá aqui ó, com tremor mesmo, com luta mesmo. Eu fiz. E a galera veio. Veio em peso. Hoje já são mais de 2 milhões de seguidores. Gente que me chama de Lecão. Que usa meu cupom na suplementação. Que manda mensagem dizendo: voltei a treinar por sua causa. Você salvou meu dia. Meu filho é PCD e agora acredita que pode tudo. Eu nunca imaginei que a minha maior fraqueza fosse se tornar a minha maior força. E olha, eu não sou artista. Não sou ator. Não sou influenciador de mentira. Eu sou só um cara que decidiu não aceitar o limite que colocaram nele. O que eu faço nas redes é o mesmo que eu faço todo dia na academia. Dar o meu máximo. E se isso inspira alguém, então já valeu cada gota de suor. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo um corpo que ninguém acreditava que fosse possível existir. Eu vejo músculo onde antes só havia limitação.
Eu vejo equilíbrio onde antes havia queda. Eu vejo orgulho onde antes só existia vergonha. Eu comecei com 60 quilos. Magro, sem volume, sem base. Hoje, com constância, foco e disciplina. Tô com quase 80 quilos de puro esforço. Ganhei mais de 17 quilos de massa muscular. E nada disso veio fácil. Veio no ferro. Na garra. Na fé. Minha rotina é simples, mas é firme. Treino 6 vezes por semana. Divido os grupos musculares, foco na execução. Não é sobre peso, é sobre controle. Por que com paralisia cerebral? Cada movimento exige o dobro da atenção. Minha alimentação é pesada. Eu sigo dieta certinha, sem escapada. Comida de verdade. Suplemento certo. Sono regulado. Água medida. A vida de um atleta de verdade. E mais do que isso, eu me cobro. Porque eu sei o que represento para muita gente. Se eu falho, não falho só comigo. Falho com todo mundo que acredita em mim. Eu ainda tenho um sonho grande. Subir no palco do Mr. Olímpia. O maior palco do fisiculturismo mundial. E eu sei que vai ter gente dizendo que é impossível. Mas eu aprendi, desde pequeno, que impossível é só um nome bonito pro medo. E medo, eu encaro de frente. Hoje, eu recebo mensagens todos os dias. De mães que mostram meus vídeos pros filhos com deficiência. De idosos que voltaram a treinar. De gente com depressão que disse: Lecão, ver você lutar me deu vontade de viver de novo. É por isso que eu não paro. Porque a minha luta não é só minha. Ela é de todo mundo que já foi desacreditado na vida. E enquanto tiver alguém no mundo achando que não consegue, eu vou estar aqui, mostrando que consegue sim. Essa é a história de Alex de Souza Luz. Mas o mundo aprendeu a chamá-lo de outra forma. Lecão. Ele nasceu com um diagnóstico que tentou calar seus passos. Mas respondeu com músculo, com suor, com coragem. Transformou o que era limitação em plataforma. Transformou a dor em direção. Enquanto muitos diziam, não dá, ele treinava. Enquanto duvidavam, ele sorria. Enquanto tremia no ferro, ele crescia na alma. E hoje, não importa se você treina ou não, se é atleta ou nunca entrou numa academia. A verdade é uma só, você também carrega dentro de você uma força que ainda não conhece. Se o Lecão, com tudo contra, foi lá e fez, quem é que vai dizer que você não pode? Aqui, no canal Lendas da Vida, a gente não conta só histórias. A gente registra milagres de persistência. E hoje, a nossa homenagem é para esse guerreiro que venceu o impossível, calou as estatísticas e fez do próprio corpo o maior palco de superação do Brasil. Obrigado, Lecão, por lembrar para todos nós que a alma não treme. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.